Vamos assentar, vamos abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Semana passada nós iniciamos a leitura do capítulo 7, do interlúdio. Expliquei um pouquinho sobre o interlúdio, que nós estamos num um parêntese ali entre o sexto selo e o sétimo. E ao invés de o sétimo selo ser aberto, nós estamos então nesse interlúdio. O interlúdio, ele responde aquela perguntinha que ficou lá no última pergunta do capítulo 6. Quem lembra qual é? Quem vai sobrar, quem vai subsistir, E diante dessa pergunta, nós temos as pessoas agora, os servos de Deus, sendo selado. E esse selo, nós adiantamos a semana passada, ele tem um entendimento de pertencimento, de propriedade, ao mesmo tempo que proteção. Tá? Então, nós vamos continuar vendo isso aí. Vamos ler novamente o versículo 1 a 3. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. A gente vai ver algo relacionado a isso também aqui, que eu acabei adiantando um pouquinho a semana passada. Esse anjo, ele tem o quê? O selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar. Então, aqui está entendido que está acontecendo novamente um quadro de juízo. Existe aqui 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Lembra que 4 cantos da terra é uma metáfora, um simbolismo ali de linguagem, uma expressão ali idiomática, como a gente falou a semana passada. A terra não tem canto, Então, os 4 cantos da terra sempre está relacionado a uma totalidade da terra, tá certo? E vindo então um vento, esse vento ia soprar e trazer o quê? Dano à terra e ao mar. Então os anjos estão recebendo uma ordem, segura a onda, Não faz isso não destrói a terra ainda, nem o mar, faz nada, até que seja selado aqueles que Deus quer proteger, aqueles que lhe pertencem e que vão ser protegidos por Deus diante do juízo que está vindo neste momento. Vimos também que isso pode ser uma retomada dos 4 cavaleiros, e pode ser então que aconteça isso antes dos 4 cavaleiros, se for uma leitura cíclica. E temos muita gente no Brasil que não faz essa leitura, faz uma leitura então linear, como se fosse um acontecimento após os 6 selos. Então a gente tem essas 2 interpretações, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Versículo 3, dizendo, olha o que esse anjo, que vem do nascente do sol, tendo o selo, ele grita aí, ele fala o quê? Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Aí eu quero retomar algumas anotações que eu fiz aqui, para antes da gente continuar. Então o que está acontecendo? Surge agora um anjo, de grande autoridade aí, uma voz forte. Lembra que é uma voz bem forte, Por que essa ênfase numa voz forte? É uma voz de autoridade aqui que representa a voz de Deus, ordenando aos outros que não façam o que eles vão fazer, o que eles estão liberados para fazer. O que eles estão aqui fazendo é retendo só o tempo, segurando, não, calma, vocês vão fazer o que tem que fazer, mas antes Deus vai fazer algo. E eu tenho uma ordem, que eu estou com um selo aqui de Deus, e eu vou selar aqueles de Deus para protegê-los antes de serem liberados juízos sobre a terra, sobre o mar. É uma destruição da terra, no mar e das árvores, Curiosamente, aparece mais de 9 vezes no livro de Apocalipse um anjo com grande autoridade, com voz forte, Aqui nós temos algumas interpretações. Por que ele coloca aqui um anjo que subia do nascente do sol? Olha que interessante como algumas coisas fazem sentido quando a gente busca no entendimento da época, na literatura, no Antigo Testamento.
tem alguma coisa que vai conectar sempre. Isso que a gente tem que entender, tá? Então olha lá, o nascer do sol é o quê? Oriente. O sol nasce aonde? No Oriente, né? No leste, é isso? Então ele nasce no leste, no Oriente se põe no oeste ali, Ocidente. Então, o que está acontecendo? O nascer do sol simboliza então o lado leste do Oriente, que parece significar aqui o lado da onde vinha a bênção de Deus. Por quê? Né? Vamos ver algumas questões aqui. Alguns intérpretes entendem que ela é um símbolo da bênção divina, pois o Oriente é o lugar do paraíso. Olha lá, não precisa abrir, Gênesis 2:8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então o Éden, ele está na direção do Oriente. Deus está trazendo algo ali, um anjo vindo do Oriente. Então é um símbolo ali, que é um anjo que está trazendo uma bênção de Deus sobre aqueles que são dele. Tá? Então essa é uma das formas de entender que tem a ver com a bênção. Em Apocalipse tem coisa ruim vindo do Oriente também. Mas lembra que tudo que está do lado, né, de Satanás ou dragão é uma paródia. Do mesmo jeito que Deus sela, a besta quer selar os seus. Do mesmo jeito que Deus está construindo uma cidade eterna, a Nova Jerusalém, nós temos em contraposição uma cidade prostituta, a Babilônia, contra Deus. Então existe, do mesmo jeito que Jesus vem num cavalo branco, o primeiro cavalo de destruição, de conquista, foi um cavalo branco. Existe uma paródia, existe um contraponto sempre, uma cópia negativa que o mal quer fazer. Né? O Império Romano se sente divino, a espada da justiça, mobilizado pelo dragão. Mas quem está sentado no trono? Deus, o Cordeiro. Então, vocês percebem que sempre tem essa contraposição, né? Esse contraponto e inclusive uma paródia mal feita, né, de Satanás com as coisas de Deus. Então ele quer o lugar, né? Ele quer a glória, ele quer o domínio, ele quer destruir a igreja, o povo de Deus, ele quer selar os seus, mas dá tudo errado com ele no final. E essa é uma das questões que a gente tem que entender. Outros estudiosos veem essa figura como uma alusão, olha que interessante também, a Ezequiel 43. Não precisa abrir também, eu vou ler uns trechinhos para você entender. Olha o que está escrito lá em Ezequiel. Eis que do lado leste, do Oriente, vinha a glória do Deus de Israel. Então, mais uma coisa boa que vinha do Oriente, a glória de Deus. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. Então olha só, a glória vinha do leste, e ela entra no templo pela porta do leste, nascer do sol. Então, por incrível que pareça, gente, quando esses homens foram escrever, né, inspirados por Deus, olha quanta coisa eles organizaram em figuras. E é óbvio que os primeiros leitores, a gente tem que ficar se explicando, não tem? Nascer do sol, Oriente, Leste. Para os primeiros leitores, a leitura é muito mais imediata. Eles liam, o anjo vem do nascer do sol, foi bênção de Deus do Oriente. Era uma leitura muito mais imediata, porque tudo isso estava muito implícito na cultura deles, da época. Né? Obviamente que nós tínhamos muitos gentios no meio, mas nós tínhamos judeus, nós tínhamos gentios que já estavam estudando a Torá, como Paulo ensina e interpretando, né? E temos outras dificuldades, talvez outros gentios com mais dificuldade como a gente. Então você tinha talvez 3 grupos ali nessas igrejas. Os judeus que entender plenamente muitas figuras, os gentios estudando a Torá, que também iam entender, e outros talvez menos familiarizados, recém-convertidos, com pouca leitura ainda do Antigo Testamento. Tá? Outra situação aqui, ó. Outros ainda veem essa expressão como uma simples indicação da direção da Palestina. Alguns entendem, não, isso aí está indicando que vem lá do lado do Oriente, ali da Palestina. Ou talvez ela seja também, né, um contraponto à paródia de Satanás, que está falando que também vai vir poderes do mal em Apocalipse, que vem do Oriente. Como esses estudiosos, eles falam assim, talvez isso
talvez isso, igual, talvez o Éden, talvez Ezequiel, para mim não precisa escolher, é os dois, entende? Não precisa escolher, porque Deus está pontuando coisas do Antigo Testamento que vem do Oriente, desde o Éden, do Oriente, a glória do Oriente, a porta ali que está chegando do Oriente. Então é óbvio para mim que está ali na primeira leitura que Deus queria deixar muito claro que vem bênção de Deus com a chegada desse anjo que tem um selo na mão. Porque, meus irmãos, imagine você na situação, Deus falando, vou destruir a terra. Isso que eu quero que vocês imaginem vocês naquela situação como primeiros leitores. Eu vou destruir, vai vir aqui, vai acabar com a terra, com o mar, com as árvores. O que você ia pensar, Deus? E eu nessa? Como fica? Eu vou junto, né, vou ser destruído junto, né, como que fica isso? O Senhor vai, né, vai sentenciar justos e injustos, tudo junto. A tua igreja vai sofrer essa tua ira, e o dia do Senhor, lembra que nós terminamos falando da ira do Senhor no sexto selo. Vai todo mundo junto e Deus fala, calma, quem subsistirá? Fique calma, agora que eu vou mostrar quem vai subsistir. Não, vocês vão ser selados, olha a minha bênção para vocês. Né? Então, essa é uma questão que a gente precisa lembrar e se colocar na pele ali dos primeiros leitores, né? O anjo de Apocalipse 7:2, descrito como tendo selo, né, do Deus vivo. Essa é uma cena impactante que representa provavelmente o anjo carregando ali, talvez, muito provavelmente, esse selo é um tipo de anel de sinete real que os reis tinham e os representantes de rei para selar documentos importantes do império. Tá? Encerar propriedades e tudo. Então, há uma possibilidade de ser esse sinal que está vindo aí, como os que eram usados por reis, oficiais e assim por diante. No mundo antigo, o selo implicava posse, proteção, privilégio. Então, um selo, se algum senhor selava algo de pertencimento seu, ele está falando, ó, isso é meu, está sob a minha proteção e tem os privilégios da minha casa. Selo era isso. Tá? E inclusive, vou citar aqui, escravos, como eu disse a semana passada, eram também selados. Para uma identificação de posse e também de proteção. Tá? Hoje é esquisito falar isso, mas na época era assim que funcionava. Né? Em muitas seitas, olha que interessante, religiosas, né, greco-romanas, uma seita chamada, uma deusa chamada Cibele, Atis, Mitra, tudo seitas, né, de várias divindades, os adoradores eram selados, para indicar que pertenciam aos seus deuses. Gente, vamos lá, tem mais coisa nesse sentido, mas vamos fazer esse parênteses já, porque isso aqui é importante. O que eu quero que vocês entendam aqui? Preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque tem briga atual em relação a algumas coisas contemporâneas. Então, preste atenção no que eu vou falar. Você está percebendo que Deus usa também metáforas pagãs e não só bíblicas? Porque aqui o selo, ele é mais pagão, ele é mais do Império Romano, do que da estrutura do Antigo Testamento. Deus está, o que um historiador que eu sigo, que eu admiro muito, brasileiro, que é o André Heinck, ele usa o termo Deus, ele faz o quê? Ele faz um processo de redimir as metáforas, ele redime os símbolos, ele resgata aquilo que está na mão de Satanás, mas que é dele. E esse é um processo histórico. Nós tivemos muita dificuldade de entender isso. Os cristãos estão, inclusive, divididos em relação a isso. E o André Heinck, ele faz um histórico, me permitam ler aqui, como há uma conversão de metáforas pagãs. Aqui é isso, uma das coisas aqui. Você vai ver quando a gente fala do dragão. Da onde vem o conceito de dragão? De várias mitologias. Na época, a mitologia suméria, babilônica, egípcia, mas várias. Deus pega um padrão de mentalidade mitológica para ensinar que o mal
maior, que é Satanás, incorpora aquela figura que ele está derrotando finalmente. E nós temos dificuldade, não, isso é coisa do diabo. E a Bíblia está cheia de apropriação de Deus, de coisas de outros deuses. Eu vou citar coisas aqui, que o André Heineken aqui, ele elabora, porque isso é um conceito importante. Por quê? Pastor, o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tudo, porque isso emboca, sabe aonde? Na discussão do Natal. Que a igreja está dividida ainda. Comemora o Natal, não comemora Natal, né? É pecado pôr árvore, dar presente. E a gente, né? E a gente que veio de uma linha influenciada para a libertação de tudo era demônio, né? E uma leitura muito errada, histórica, porque a gente vai rever, existe uma leitura errada da história do cristianismo, né? E você vai ver, meu Deus, não é assim. Houve uma redenção de símbolos, na verdade, uma conversão do jeito que a Bíblia fez o tempo inteiro. Esses homens que fizeram isso, eles redimiram símbolos pagãos, né? E olha que interessante, o cristianismo nasceu do entendimento dos discípulos de Jesus, que ele, Jesus, era o cumprimento de toda a escritura hebraica. Daqueles textos veio o intenso uso das metáforas. Gente, a Bíblia é cheia de metáforas. A gente está vendo aqui, cheia de metáforas, figura de linguagem. Tá? A Bíblia usa muitas metáforas para falar do divino, e a igreja manteve essa tradição literária e teológica. Se a Bíblia hebraica apresenta, olha só que interessante, se a Bíblia hebraica apresenta, como eu tenho falado, inclusive no dia que eu preguei aqui, o profeta Moisés subindo o monte para receber a lei, Mateus mostra Jesus subindo o monte para reinterpretar a lei como um novo Moisés. O que está acontecendo? Os escritores do Novo Testamento estão se apropriando de figuras do Antigo Testamento para reinterpretar, à luz de quem Cristo é. Não, o verdadeiro Moisés agora, e a verdadeira lei, e a verdadeira interpretação da lei agora, quem fez? É Jesus. Ele está se apropriando. Isso também é aquilo que a gente já falou, né? De tipo e tipologia também pode ser falado. Outro exemplo, quando Deus vai criar um povo para ele estabelece 12 tribos. Jesus, para estabelecer o seu novo Israel, escolhe 12 discípulos. Você entende que não é aleatório? É uma apropriação de metáfora, é uma apropriação de sentido numérico. Jesus está falando assim: vem, que eu vou construir a minha eclesia, a minha comunidade, a comunidade do Messias. Eu estou inaugurando um povo da nova aliança. Isso tudo é trabalhado em cima de metáforas. Inclusive, já estou aprontando o caminho para você entender o número 144 mil selados. Vai entendendo para você perceber que eu já estou, para mim, a meu ver, já não tem a ver com literalidade lá. Calma que a gente vai chegar lá. Sem problema daqueles que entendem. Não vou brigar por causa disso, mas estou mostrando como eu vou construindo isso. O Cordeiro de Deus, não é uma metáfora? Né? Jesus comparado a um cordeiro indo a um matadouro. Né? É o cordeiro. Então Jesus é um cordeiro, em que sentido? Gente, figurado, metafórico, né? Para simbolizar o jeito que o cordeiro ia, né? E Jesus foi do mesmo jeito, calado, mudo, né? Alguns falam aí, não sei se procede, mas alguns contam que o cordeiro, tem cordeiro que percebe a morte e ele vai triste, mas calado, chega a chorar. Alguns falam, não sei se é isso mesmo, procede, né? Então ele chega a chorar, por quê? É exatamente isso, Jesus vai calado, sofrendo. Ele é um cordeiro que vai ser imolado em sacrifício. Ele se dá ali. Metáforas, né? Jesus olha que interessante, Jesus utilizou a si mesmo metáforas bíblicas como o pão do céu. Por que pão, né? Por que pão do céu? Por causa do significado do alimento, pão, na cultura deles na época, né? Se talvez Deus se revelasse para índios, talvez não fosse o pão do céu, fosse o peixe do céu. Porque na cultura de um índio, o pão não faz sentido, o peixe faz, né? Dos antigos. Mas Deus se revela para um povo que a base da comida não era peixe, era pão. Então ele é o pão do céu.
Ele é o mais importante daquilo da subsistência de vocês, para a existência de vocês, para a eternidade. Ele é o pão que vocês necessitam. Né? Então, são metáforas. Fluirão rios de água viva. Eu não sei se vocês sabem, água viva, você sabe o que é água viva para um judeu? É um lago que não é, ele não é preso, ele tem um fluxo de corredeira. Isso é água viva, é um lugar, uma nascente, e aquela água corre, e ela flui incessantemente, e ela não é retida por nada. Isso é água viva para o judeu. E a gente não entende, são metáforas. O tempo inteiro, a cultura e a literatura hebraica, ela é construída em cima de metáforas, as parábolas, as sinalizações. Gente, e a gente precisa entender essas coisas, para entender a mensagem bíblica. Né? Olha que interessante que ele fala mais aqui. Eu vou pular aqui por causa do tempo para a gente voltar, mas... Só que a fé cristã, ela tem uma vocação universal. Para o mundo inteiro, para todos os povos, ele fala. Então a igreja foi ao encontro dos povos, das outras etnias, dos outros povos, que não têm o Antigo Testamento. O que os cristãos fazem? Se apropriam das metáforas da cultura para apresentar Cristo. Foi o que Paulo fez no altar ao Deus desconhecido em Atenas. Lá em Atenas não adianta ele falar assim, ó, lá no Antigo Testamento está falando que Jesus é o Cordeiro. Ninguém entendia, ninguém conhecia o Antigo Testamento. Paulo tem que encontrar o Antigo Testamento na cultura grega. É óbvio que eu estou falando no sentido de um paralelo que é permitido a eles entender o que Paulo está ensinando. Ao Deus desconhecido, não adianta falar que é o Deus de Moisés, Deus de Isaac, Deus... Quem é esse Deus aí? É mais um aí que você está me apresentando? Não. Eu estou falando daquele Deus que vocês conhecem, né? Que vocês tiveram experiência no passado, mas não sabem o nome dele. Eu vou apresentar, ele é o Deus verdadeiro. E Paulo constrói uma pregação em cima daquilo. Então, você não vê problema nenhum dele se apropriar de símbolos e metáforas pagãs para explicar o conceito de Deus. João fez isso. A palavra logos no grego era importantíssima para a cultura grega e filosófica da época e para o judeu também. Ele se apropria do conceito para falar que Jesus é o logos. Que esse logos grego não é não. Esse jeito que vocês explicam o logos está errado. O logos é o logos, o verbo de Deus eterno que se encarnou. Para um grego, o logos se encarnar era um absurdo, uma blasfêmia. Ele está reconceituando. Vocês estão, né, pegando aí? As crenças pagãs também eram baseadas em metáforas das divindades deles, né? E muitas vezes essas metáforas remetiam ao mesmo símbolo profundo das bíblicas. Um exemplo foi, por exemplo, um bom pastor. Óbvio que no Antigo Testamento você também tem a metáfora do bom pastor, em Davi, o Salmo 23. Mas na época de Jesus, no mundo helenizado, quem era o bom pastor? Você sabe quem era? Era o deus Hermes. Na cultura da época, quem era chamado pelos gregos de bom pastor era Hermes. E ele era chamado Logos divino. Você percebe que os escritores bíblicos não têm problema nenhum de se apropriar do termo e falar quem é o bom pastor. Não é Hermes, é Jesus. Quem é o Logos divino não é Hermes, é Jesus. Ele se apropria, ele arranca da mão das divindades, das mãos das falsas religiões, fala, não, vocês usaram isso, mas não, quem é isso aqui é Cristo. Ele arranca. E nós, cristãos, às vezes queremos entregar para Satanás as coisas. Não toca com esse instrumento aí que é do diabo. Não faz isso que é do diabo. Meu irmão, arranca dele, nada é dele. Nada é dele. Arranca dele. Salva aquilo. E o Evangelho ele vai redimir os povos, as culturas. Nós vamos ver em Apocalipse que os povos vão entregar as suas riquezas, a sua glória, as nações, a produção cultural. Ela vai ser entregue como louvor a Deus. E a gente quer se afastar da cultura. Porque tudo é do diabo. Né? A gente deu um monte de coisa para ele que não é dele. Então, nós temos um problema grande com essas questões.
E você vai ver como os cristãos entenderam, Paulo, os homens de Deus entenderam, falou, não, isso aqui é nosso. Isso aqui não, essa parábola, quem é o bom pastor é Cristo. Não, Logos divino é Jesus. Ele vai se apropriando das coisas. Ah, quem tem a espada de Roma? Não, está na boca de Jesus a espada. Está na boca do procônsul, não. Quando fala do triunfo da igreja, você sabe o que é o triunfo? É uma festa romana. Você sabia disso? É uma festa romana. Quando o imperador ganhava as batalhas, ele fazia uma festa chamada triunfo. Tinha a entrada do imperador, vestido de branco. Mas não é Jesus que é o cavaleiro? Não, era o imperador mesmo. É que Jesus fala, eu sou o verdadeiro cavaleiro. Eu vou dar a verdadeira festa de triunfo. Ele se apropria. Ele vai redimindo a cultura e mexendo na cultura, né? E aqui, outra, deixa eu ver se ele cita aqui. O mesmo se deu, por exemplo, aqui a gente chega no Natal. 25 de dezembro. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Todo mundo sabe disso, gente. Tá? Faz uma estimativa ali, que Jesus pode ter nascido em março, abril, maio, mais ou menos esse período aí, por causa de contas da época, das estações que estavam ali na época. Então a probabilidade é ser ali por essas datas ali, e não dezembro. Tá? Só que como a Bíblia não existe uma ênfase, vocês têm que comemorar o nascimento de Jesus, não tem. A hora que você vai para uma cultura pagã, que adorava o deus Sol, e tinha, né, o deus Hélios, né, do Sol, chamado Deus, o Sol Invictus. Imagine um povo que está se convertendo a Jesus, e eles têm na cultura aquele ritual de todo ano, 25 de dezembro, adorar ao Sol Invictus, e sacrificar ao Sol e à luz, que era a luz deles. A igreja cristã, não. Agora, quem é o sol da justiça é Jesus. Nós vamos comemorar Jesus no dia 25 de dezembro. Esquece o Hélios aí. Qual é o problema? Ele está justamente convertendo a festa que era direcionada a um Deus, ao verdadeiro sol. E os cristãos têm problema em lidar com essas questões. Mas isso aconteceu o tempo inteiro. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então há um processo de conversão, e aqui em Apocalipse a gente também vê. Eu vou citar a última também. No Antigo Testamento, olha que forte. Uma das coisas que Baal era representado era Deus da tempestade, gente. Chega um salmista, escreve sobre Deus, Yahvé. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Mas peraí, na cabeça dos leitores, tempestade é Baal. De novo o salmista falando, não, o Deus agora que coordena as tempestades é o Criador, é Yahvé, não é Baal. E quando o salmista faz isto, ele faz com que Baal perca a sua força. E o que ele está falando é que Yahvé domina Baal, está acima do que ele diz que é Deus, não é mais. A gente, se acontecesse isso, olha só, usando coisa do diabo para Deus. E o salmista não tem problema nenhum em dizer não. Olha lá, montado num querubim, pairava sobre as asas do vento, o Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou, em meio ao granizo e às brasas vivas. Gente, ele está tirando figuras de metáforas, de divindades, de força, granizo, tempestade, e falando, não, quem domina sobre todas essas coisas é Deus, o único, Yahvé, não é Baal. As metáforas estão sendo convertidas, né, a Cristo, né? Todas as metáforas, todo o anseio, meu irmão, das culturas pagãs, só pode ser satisfeita em Deus, em Cristo. Todo aquele anseio, né, que eles têm de encontrar o divino, eles só vão ser satisfeitos em Cristo, porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Por isso ele pode se apropriar de tudo isso. Tudo é dele, o diabo está roubando tudo, nada é do diabo. É tudo cópia fajuta, é tudo paródia. E a gente não pode entregar para ele. Não, isso é nosso, não é seu. Né? E isso é uma das coisas que o André Heinck trabalha. Tem um livro, eu quero comprar, inclusive ler,
porque ele traz isso de uma forma muito, muito boa aqui no livro todo, né? Aqui então, vamos voltar aqui, eu não vou ler também por causa do tempo, mas em Ezequiel 9 também tem uma hora que Deus manda marcar a testa dos seus servos em meio à situação que estava acontecendo de abominação e destruição ali, né? E ainda Deus fala assim: não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa, porque haveria destruição. Então, olha só, né, existe sempre então uma questão aí de sinalização. E é óbvio que em 2 Coríntios 1:22, Paulo diz que Deus nos selou. Vamos agora entender como é isso com a gente? Então você tem um selo. Se é esse selo de Apocalipse, não sei. Vamos ver se é. Lá mais para frente a gente discute. Mas nós já temos um selo. Deus nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Aqui o Espírito Santo é um sinal de que eles pertencem a Deus de um modo especial e de que foram selados com o caráter do seu dono. Gente, é isso, nós já fomos selados, nós já temos um selo. O próprio Espírito Santo em nós é um sinal de que pertencemos a alguém, temos um dono, somos propriedade de alguém que nos comprou. Somos selados. Portanto, na igreja primitiva, a ideia de ser selado é a de pertencer a Deus e de estar debaixo da sua proteção. Ficou tranquilo, hein? Claro? Tá, então vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. Para o texto não, tem mais coisa aqui. Deixa eu ver se eu posso passar aqui. Algumas coisas eu já falei, só para terminar então, para a gente continuar, versículo 4. O sinal da testa, como a gente já viu, é um oposto da marca da besta, que a gente vai ler lá em Apocalipse 13, né? Colocado na testa e na mão direita. Inclusive a grande prostituta, né, a Babilônia, ela também tinha um escrito na sua testa. Olha para você ver como que é significativo, né? Uma marca mesmo de pertencimento, né? Gente, olha que coisa interessante. Nesse livro não há neutralidade. Não tem meio termo, você percebeu? Ou você é de um lado, ou você é de outro. Ou você é de Deus, ou do diabo. Não tem, em Apocalipse não tem meio termo, não tem neutralidade. Tá? Uma pessoa só pode ser seguidor de Deus e pertencer a Ele, ou é seguidor de Satanás e pertence a Ele. Ou você é selado por Deus, ou a besta sela. Não existe meio termo. Eu estou aí no meio termo. Não tem, em Apocalipse não tem esse meio termo. Não tem neutralidade. O livro ele é em oposição, ele tem uma antítese profunda da luz com as trevas, né, de um reino com o outro, de uma cidade com a outra, de uma marca com a outra. Ele inteiro é trabalhado em antítese, né, um contraponto ali. Então, só para mais uma informação histórica, uma marca na época, uma tatuagem na testa de um escravo era comum no mundo antigo, tá? Óbvio que não era só na testa, né? Tinha outras partes do corpo que eram marcadas também, mas existia essa possibilidade, como sinal de propriedade, e existiam também tatuagens religiosas, como eu falei desses cultos que eu citei, para mostrar o quê? Lealdade a um Deus específico, né? Então, da mesma forma, os servos de Deus têm um sinal dele em sua testa para indicar tanto posse como lealdade. Você pertence a Deus, você deve ser leal a Deus. Isso significa o sinal na nossa testa. Você pertence e você então tem que fazer a vontade dele, não a sua. Você tem que ser fiel e leal a ele. Tá certo? Vamos lá, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil, de Ruben, né? Rapidinho aqui, ó. Ruben 12 mil, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A gente viu aqui, nós vamos relembrar, existe uma sequência diferente aqui na ordem das tribos. Aqui entra naquela grande discussão. Quem tem Bíblia de comentário aí?
comentada? Tem aí, Gui? Vê aí para mim no capítulo 7, versículo, de 4 a 8 ali, no 144.000, qual é a interpretação que a tua Bíblia dá aí? Se ele fala se é literal, representa as tribos de Israel, ou se ele fala que representa a igreja. Alguém mais tem Bíblia? Não? Ninguém? Bíblia de estudo? A minha, vou adiantando aqui, a minha, NAA, ó. Eu vi só hoje, tá? Isso aqui na minha. A minha Bíblia NAA, ela coloca como sendo figurado, do jeito que eu venho falando aqui, né, que eu acredito, ele coloca como uma figura da igreja toda, a NAA. Tá? Só que ele cita, obviamente, que pode ter né, outras interpretações e tudo, mas ele vai falar aqui que realmente para ele, e ele explica por quê, muito semelhante ao que eu vou falar aqui. E do 12 também, muito semelhante ao que o Grant Osborne, que é esse que eu tenho citado, trouxe aqui, a NAA traz aqui para a gente também uma conta do 12, por que 144.000? Ele vai fazer uma conta de 12 vezes 12 vezes 1.000 e explicar aqui, estou antecipando que 12 simbolizando a aliança do Antigo Testamento, 12 simbolizando o povo do Novo Testamento, uma totalidade da igreja, vezes 1.000, que é justamente um número também de um período e de uma questão de totalidade. Então é uma totalidade do povo de Deus sendo selada. Tá? Então o símbolo aqui dos 12 é justamente isso, para mim, eu já estou adiantando, mas a gente vai ver a discussão. Na tua fala, alguma coisa? Isso, eu vou tocar nisso aí. Qual que é a Bíblia de Estudo? A Shed? Tá. Essa segunda linha é justamente a dispensacionalista, que é mais comum a gente ouvir, que é justamente para os dispensacionalistas, os 144 são judeus, justamente dessa questão, tá? E os exegetas que eu tenho estudado, normalmente eles não vão concordar com isso, justamente porque não há para eles divisão entre judeu étnico mais e a igreja como se fosse dois povos de Deus, né? Não existe isso. O Israel de Deus no Novo Testamento é judeu e gentio convertido a Cristo. É o Israel de Deus. E aí que nós vamos ver, para a gente encerrar, vamos discutir isso e a gente encerrar por último. Então, a questão mais disputada agora é se os 144 são referente a Israel ou a igreja. Israel que eu falo, Israel étnico, tá? Dois grupos ou um? É a pergunta. São dois grupos agora, porque depois vai falar da multidão no céu. Então está falando, são dois grupos ou está falando de um só em lugares diferentes? Essa é a pergunta. Estreitamente relacionada ao debate está a questão se o grupo do versículo 1 a 8 é o mesmo grupo do versículo 9 a 17. Os estudiosos que dizem que as 12 tribos são judeus convertidos, compreendem que são dois grupos distintos. Então aqui está falando de judeus e depois lá embaixo falando da igreja, né? Já os que veem como a igreja toda acreditam que o capítulo 7 descreve um único grupo, de duas etapas, em duas formas, que é a igreja toda unida. Então você vai ter essas duas interpretações no mundo acadêmico, no meio da igreja, e com uma grande possibilidade dos meios que você vai ter acesso no Brasil falando que é Israel, e eu estou contrapondo isso. Tá? Nos nossos meios aqui no Brasil, a maioria das igrejas influenciadas pelo dispensacionalismo clássico, eles vão partir com uma interpretação que é um Israel literal. Então, quem defende Israel literal, qual que é a argumentação? Olha só o que eles falam. A base para o entendimento literal é o seguinte, né? Para eles está antes de tudo na expressão de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, por causa dessa frase, eles vão entender isso com literalidade. E olha o argumento. Eles argumentam que Israel é sempre usado em referência ao povo judeu, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, né? E que a ênfase em cada tribo dificilmente pode ser espiritualizada para indicar a igreja. Então eu estou dando o argumento de quem fala que é Israel. Outro argumento.
Não existe nenhum exemplo claro em que a igreja é chamada de Israel no Novo Testamento, segundo Thomas, um teólogo, ou nos escritos da igreja antiga até 160 depois de Cristo. Ademais, ver essas tribos como o novo Israel seria ignorar o sentido literal do termo e o seu uso nas escrituras. Certo? A argumentação dele. Vamos lá. Para um outro teólogo aqui que é Walvoord, ele diz assim, não, ele é um pouco aqui, eu acho que ácido aqui, né? Não precisava, eu acho, falar assim, mas ele falou assim, seria ridículo estender a tipologia de Israel como representação da igreja, a ponto de dividi-la em 12 tribos, como ocorre aqui, caso a intenção do autor fosse descrever a igreja. Então, para ele é ridículo entender que a igreja, por causa dos detalhes, né, da divisão das 12 tribos. Óbvio que ele faz isso desconsiderando a figura dos números. Então, para ele é isso assim. Em outras palavras, eles afirmam que a lista detalhada das tribos e o uso literal de Israel favorecem uma interpretação literal da expressão em referência ao povo judeu. Eu vou cutucar você, vou fazer uma provocação. Se você estivesse ouvindo um pregador pregar sobre isso e dando essa argumentação, provavelmente você se deixaria ser convencido. Olha como o contraponto é importante. Porque quando a gente ouve só um argumento, só alguém falando, faz sentido o que eles estão falando. Até que alguém contraponha e a gente consiga fazer a avaliação. Vamos ver o que o outro lado fala. Né? O outro lado diz que é a igreja. Todavia, há muitas indicações de que João está de fato tratando a igreja, especialmente pela... Qual que é o primeiro ponto? A centralidade da igreja em todo o livro, e não de Israel. Esse é um ponto para ele. No Israel, em nenhum momento está sendo destacado, é a igreja salva pelo Cordeiro. Tá. Além dessa passagem, não há menção separada a judeus convertidos à parte da igreja gentílica em nenhuma outra passagem de Apocalipse. Então ele está procurando dentro de todo o livro. Tem alguma outra passagem que Deus está falando só com os judeus? Não, não tem. Né? Em 21:12, capítulo 21, 12 a 14, os nomes das 12 tribos estão nos portões da Nova Jerusalém. E os nomes dos 12 apóstolos estão na sua fundação. Ali esses nomes indicam a unidade do povo de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A igreja. Então o que ele está falando? Lá no capítulo 21 também está citando as 12 tribos. E lá está falando da igreja. Ao longo do livro a ênfase está em um grupo, os fiéis vencedores, independente se é judeu ou gentil. É o povo de Deus. E eles estão indissociavelmente ligados aos crentes das 7 igrejas da Ásia, composta por gentios e judeus cristãos. Você percebe agora? Espera aí, agora, né? Já me deu dúvida se o outro está certo, não é assim? Além disso, o Novo Testamento como um todo tem grande quantidade de material que trata a igreja como o novo e verdadeiro Israel. Lá os teólogos falaram que Israel nunca foi usado para falar da igreja. Aqui ele está falando, não, vamos olhar para a Bíblia que tem sim. E quem conhece um pouquinho a Bíblia sabe que Paulo chama a igreja de novo Israel várias vezes. Então, olha que interessante, né? Como você vai abrindo e deixando as coisas, né, se construírem, né? Por exemplo, Paulo fala o quê? Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andaram conforme essa norma e também sobre o Israel de Deus. Olha outro termo mais claro. Se sois de Cristo, então cristão agora, certo? Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então você que é cristão, você é descendente de Abraão agora e vai herdar as promessas de Abraão do Antigo Testamento. Outro versículo, mas judeu é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito. Gente, Paulo está virando de cabeça para baixo o conceito de judeu e de Israel na Nova Aliança. Ele está dizendo que é judeu, Israel na Nova Aliança é todo mundo, inclusive judeu, salvo por Cristo. Por que em Apocalipse seria diferente?
Entende? Então eu, particularmente, estou convencido que ali é uma metáfora da igreja e não uma literalidade dos judeus. Finalmente, Pedro estende uma linguagem para a igreja que era só de Israel. Ele fala que a igreja agora é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Esses termos, você sabe para quem que era usado no Antigo Testamento? Só para Israel. Agora é usado para a igreja. Então, diante disso, eu tenho uma tendência, obviamente, de acreditar que 144 mil é um número figurado para exemplificar todo o povo de Deus que vai ser selado. Aí eu corto para a gente continuar a semana que vem, porque a outra pergunta é: se esses santos selados, que são a igreja, então, são a igreja do período final, escatológico, lá do final, ou se são os santos de toda a história da igreja, inclusive nós. Por exemplo, os primeiros apóstolos, todos foram selados já? Entende a pergunta? Ou existe um selo específico para aquele momento do juízo final? Né? Então, óbvio que a gente pode já inferir algumas coisas, mas vamos deixar para a gente conversar e ver se tem contraponto a semana que vem. Tá? Eu faço questão, tá, gente, de mostrar esse contraponto para você ver que às vezes não é tão simples como a gente acha e ver algumas coisas. E a gente tem que se abrir a pensar e refletir. Né? Vamos refletir, põe um raciocínio aí para funcionar. Né? Põe para funcionar. E tem gente fazendo coisa boa aí, teologia, escatologia boa. Eu vi esses dias, já encerrei por aqui, gente, vamos terminar, mas só para vocês saberem. Eu vi esses dias, por uma instigação do Luan, o Luan mandou um livro para mim, que é um sistema de interpretação escatológica, de hermenêutica, chama Aliancismo Progressivo. Eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu mandei para ele um que eu já tinha ouvido falar, eu já tinha estudado alguma coisa, que é o dispensacionalismo progressivo. E qual que é o enfoque do Darrell Bock, que é o cara que propôs uma releitura do dispensacionalismo? Tirar os erros do dispensacionalismo. Porque ele é dispensacionalista, ele não quis cair na linha, né, fora do dispensacionalismo, mas ele não aceita um monte de coisa que está sendo falada ali, que biblicamente está errado. E uma das coisas que Darrell Bock corrige é justamente essa visão, Israel e igreja separado, que o dispensacionalismo fica mantendo esses dois separados o tempo inteiro. E ele fala, não, gente. Né? A outra é a progressão das dispensações. Como a narrativa de Deus, ela caminha em meio às dispensações. Então tem várias atualizações teológicas. E o aliancismo progressivo vem corrigir a teologia do pacto reformada, que também tem exageros. E ele vem trabalhar, eu sei porque eu já dei pesquisando para ver o que falava, né? Curioso, né? Eu quero saber. Mas são coisas novas, fresquinha na teologia, que nem chegou para a gente ainda. Né? Então tem gente o tempo inteiro que eu estou falando se debruçando, gente, em entender, querer reformular, ver o que está errado, ver qual o entendimento que foi equivocado, refazer. Então, e a gente precisa estar fazendo isso diante da Bíblia sempre, né? Nunca negocie a centralidade do Evangelho, de Cristo, da morte, da ressurreição, que Ele vai voltar. Isso a gente, no ponto passivo, não tem discussão. Né, da missão da igreja, o Espírito, o poder de Deus que nos dá para alcançar. Isso aí não tem discussão, gente. Né? As discussões são nessas coisas que são abertas às interpretações. E isso a gente tem que ter a humildade de voltar, reavaliar, rever. Né? Poxa, não, eu acho que isso aqui faz mais sentido. E não defenda como se a gente tivesse a verdade. Isso está sendo discutido bastante. E a gente vai caminhando em cima disso aí. Tá bom? Espero, deu para entender? Deu para começar? Então, vocês perceberam qual é a interpretação? 144? Israel literal ou igreja? Eu particularmente estou tendencioso a acreditar que está falando da igreja e os números são figurados ali para falar da totalidade da igreja. Tá? É a minha
hoje a minha interpretação que mais faz sentido aí, tá bom?